Olá, boa tarde. Passando aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor para o teu coração. E assim como eu fui edificada e aprendi, também eu espero que você seja muito edificado. Vamos dar um início, né, com uma oração, porque a palavra é do Senhor e ele tem que estar na frente, né? Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento, por essa tarde. Senhor, toma tudo em tuas mãos, Pai, toma esse dia, Senhor. Senhor, toma, Pai, o nosso entendimento, Pai, toma o nosso coração, limpa, Senhor, tira, Pai, todo entulho, Senhor, vai tirando, Pai, todo espinho, toda farpa, Senhor, para que a tua palavra entre, Senhor, e germine, Pai, Senhor, para que cresça, Pai, e dê frutos, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai, guardar, Pai, na tábua do nosso coração, Pai, a tua palavra, Senhor, toda distração, Pai, faz cair por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo roubador de semente, Senhor, que seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, nos firma, Pai, na tua palavra, Senhor, nos traz, Senhor, a luz, Pai, do teu Santo Espírito, Senhor, para que nós venhamos, Pai, entender, Senhor, a totalidade, Pai, do que o Senhor quer para nós, Senhor, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar, toma toda a direção, Pai, dessa palavra, Pai, porque ela não é minha, ela é tua, Senhor, e o Senhor pode fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma tudo, Senhor, em tuas mãos, Pai, e toda a artimanha do adversário, Senhor, para fazer com que eu não consiga, Senhor, falar ou fazer esse vídeo, Pai, para que esse vídeo não venha a ser publicado, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle, Pai, de tudo, repreendendo todo o mal, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Ontem eu fiz um vídeo, só que o celular travou e eu não consegui finalizar o vídeo, né? Faltava a oração e eu fiquei com medo de perder o vídeo todo e acabei compartilhando assim mesmo. E hoje eu, continuando na leitura aqui de Jeremias, hoje eu tô no capítulo 33 e eu vou começar o verso 1. No 1 até o 3, que diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui, logo no início, que fala assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra. E esse pedacinho aqui, eu escrevi assim: às vezes passamos por motivos que fica mais propício a ouvir a voz de Deus. E tem situações que não ouvimos e nos perguntamos por que não estamos ouvindo ou achamos que Deus não está falando. A verdade é que Deus fala todo dia. Nós que muitas das vezes estamos desligados ou distraídos e não ouvimos o que Deus fala. Mas quando estamos passando por um momento difícil da nossa vida, saímos do barulho que está em volta e nos isolamos e buscamos com mais intensidade a presença de Deus, é aí que ouvimos nitidamente e entendemos a vontade do Senhor e onde Deus começa a nos dar experiências espirituais. É onde começamos a conhecer a voz de Deus, onde criamos laços com o Senhor. Por isso ficamos bem e do nada acontece algo que nos faz se sentir mal. É o Senhor permitindo para que nós voltemos a buscar como estávamos buscando no dia da dor. Às vezes acontece algo na nossa vida, né, que a gente passa por tristezas, né, por problemas, lutas na mente,
e dentro de casa e tanta coisa, né? Que é um momento que nós encontramos, assim, para buscar mais a presença do Senhor. É no momento da luta que a gente mais procura o Senhor. E é nesses momentos que a gente mais escuta a voz do Senhor, né? Porque às vezes a gente tá feliz, a gente tá passando por situações favoráveis, né? E a gente não escuta tanto a voz do Senhor, por quê? Porque a gente não para, como quando a gente está no dia ruim, né? Quando a gente está no dia ruim, a gente para, a gente fica ali isolado, não quer falar com ninguém, só quer falar com Deus e quer ouvir uma voz, uma direção do Senhor, né? É aí que a gente para, mas quando a gente está bem, a gente não quer parar, né? A gente não tem tempo de parar, mas não é que o Senhor traz situações ruins pra gente. É que por não estarmos buscando, né, o Senhor, por não estarmos buscando o Senhor, querendo ouvir a voz dele, então a gente não fica sabendo, né, do que a gente não vê, porque o Senhor, ele vê o que a gente não vê. E se a gente não busca ele, né, a gente não vai ouvir ele falando com a gente sobre o perigo que está se aproximando, né? Então, o Senhor, ele só age na nossa vida quando a gente permite. E a gente permite em oração. Quando a gente dobra o nosso joelho para orar, é a gente permitindo o Senhor agir na nossa vida e ao nosso redor, né? E é nesse momento que o Senhor fala com a gente, né? Quando a gente está em oração, quando a gente está íntimo ali do Senhor, é o momento que ele está falando com a gente. Então, se a gente deixa de ter esse momento íntimo com o Senhor, a gente deixa de ouvir a voz dele e deixa de estar protegido, né? Porque somente o Senhor pode nos proteger do perigo que nós não vemos. Aqui no verso 3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, se não estamos ouvindo o Senhor, nos falta clamar a Deus. Tem a diferença, né, de orar e clamar. Clamor é em alta voz, é falando alto mesmo, né? Agora, a oração é aquela baixinha que a gente pode fazer, né, no secreto. Agora, um clamor, quando a gente fala vamos levantar um clamor, é em alta voz, é clamando, pedindo socorro, né? E o capítulo 33 de Jeremias é o Senhor falando com Jeremias coisas grandiosas e insondáveis sobre todo o plano do Senhor para a cidade de Jerusalém e para o povo de Judá e de Israel. Né? O capítulo 33 aqui, ele do 1 até o final dele, até chegar ao 34, é só o Senhor falando. É só o Senhor respondendo a Jeremias, né? Porque, assim, no capítulo 32, o Jeremias, ele levanta um clamor aqui para o Senhor, né? Ele levanta um clamor para o Senhor. E no verso 33 o Senhor já responde, no capítulo 33 o Senhor já responde o clamor de Jeremias, né? E aí é só o Senhor falando coisas que Jeremias não sabia, coisas que Jeremias não entendia, né? O Senhor falando aqui com ele. E tudo isso enquanto Jeremias estava preso, porque é no momento que a gente está mais passando por luta que o Senhor mais fala, né? É no momento que a gente está passando por provas, por dificuldades, é que o Senhor mais fala com a gente. E o erro que cometemos é passar pela prova e não perguntar o que Deus quer ensinar. Né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente não pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu tenho que aprender? Né? A gente às vezes não se pergunta, a gente só fala, Senhor, por que eu tô passando isso, mas não quer, não tá disposto a ouvir nem a mudar, né? Agora, se você perguntar com aquele intuito de querer mudar, aí você vai saber o porquê você tá passando por tanta luta, né? E tudo que acontece em nossa vida tem um propósito, seja para ouvir a voz de Deus, para
para aproximar mais de Deus, para dar experiências, resistências, poder e autoridade. Tem um propósito que só Deus conhece. Então, para a gente saber, a gente tem que clamar ao Senhor, a gente tem que perguntar ao Senhor, Senhor, por quê eu estou passando por isso? O que o Senhor tem para me ensinar? E estar disponível a aprender, né? Porque não é em vão que a gente passa uma luta, uma dificuldade, é para a gente aprender. É para a gente aprender algo com o Senhor, né? Algo que o Senhor queira nos ajudar, né? Então, não é em vão, né? Se o Senhor deixou se você deixou de ouvir a voz do Senhor, não é que o Senhor não esteja falando, é que você não está com o ouvido sensível, que você não está num ambiente favorável para ouvir, né? Não que o Senhor só fale na hora da luta, o Senhor fala nos dias bons também, né? Quando tudo vai bem, o Senhor também fala. Mas nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor para ouvir o que o Senhor quer falar, né? Porque às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que o Senhor não fala mais comigo? Ou você tinha que perguntar, Senhor, o que eu estou fazendo que eu não estou mais ouvindo a tua voz, né? Às vezes a gente fica mais fácil de ouvir a voz do Senhor quando tá deitado, dormindo, assim, quando tá tudo silêncio, né? Fica mais fácil de ouvir a voz do Senhor, por quê? Porque não tem barulho em volta, não tem ninguém falando, não tem televisão ligada, não tem celular na mão. E aí fica mais fácil para ouvir a voz do Senhor. Mas quando a gente está durante o dia, na correria do dia a dia, o Senhor também fala, mas a gente não está atento, né? A gente não está atento, porque o Senhor fala através de coisas, né, que acontecem, de louvores. O Senhor fala o tempo todo. O Senhor usa pessoas, um momento, né, de pessoas em volta que tá ali agindo de alguma forma que a gente olha assim e fala assim, caraca, Deus, ele age dessa forma, a gente começa a ver o agir do Senhor, o jeito que o Senhor fala com a gente. Então tem várias formas do Senhor falar. Nós é que temos que estar sensíveis à voz do Senhor, né? E para estar sensível à voz do Senhor, nós temos que clamar a Ele. Não basta, né, só querer ouvir e não clamar o nome do Senhor. Porque para o Senhor falar com a gente tem que pedir, né? E a palavra dele diz, clame a mim e responder-te-ei, né? Mas tem que ter o nosso clamor. Tem que ter o clamor para o Senhor responder. Tem que querer, tem que pedir ao Senhor. Clama ao Senhor, né? Às vezes a gente olha assim, uma pessoa fala assim, irmão, como que você tá? Ah, tô na prova. Nunca sai da prova esse irmão. Nunca sai da prova, né? Às vezes é o Senhor alertando ele ali sobre o que ele tem que fazer, né? Por que o irmão não sai da prova? Às vezes não tá clamando o Senhor, não tá buscando igual buscava no primeiro amor, né? E o Senhor, ele fala o tempo todo, nós é que temos que estar atentos para ouvir. Então, se você deixou de ouvir a voz do Senhor, né? Veja a sua atitude, como você era no primeiro amor e como você está hoje. Será que está do mesmo jeito? Será que está da mesma forma que antes? Então, se você não está, volte a clamar, volte a buscar com mais intensidade como você buscava. Que o Senhor, ele está falando, ele fala o tempo todo. E se nós não estamos ouvindo, é porque nós deixamos de buscar. Amém? Fica com essa palavra, que essa palavra possa ser edificante para a sua vida e que o Senhor possa te abençoar e trazer a vontade, né, no seu coração de voltar ao primeiro amor a cada dia. E que você possa buscar o Senhor com mais intensidade, né? E que você possa ouvir, voltar a ouvir a voz do Senhor. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais e envia para que outras pessoas venham ser edificadas por essa palavra, porque essa palavra é do Senhor e ela tem todo o poder. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai, pela tua palavra. Senhor, toma o nosso coração, Pai, a nossa mente.
Nos ajuda, Senhor, a ouvir, Pai, cada dia mais a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a estar sensível, Pai, à Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos despertar, Pai, a cada dia, para estar, Senhor, de joelhos dobrados, clamando o Teu santo nome. Senhor, vai tirando, Pai, toda a preguiça, todo o comodismo. Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo, Pai, todo desânimo, Senhor, espiritual. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer em Ti. Que o Senhor possa, Senhor, segurar em nossas mãos, Pai, a cada dia. Tirar, Pai, em nome de Jesus, de nós, Pai, tudo que não provém do Senhor, Pai, toda fadiga, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa repreender, Pai, tudo, Senhor, toda artimanha do inimigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós viemos nos apegar a Ti, Senhor, e que nós não viemos esperar o dia mau, Senhor, para querer buscar a Tua face, mas que nós viemos buscar, Pai, nos dias bons, em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor, Pai, possa se alegrar, Pai, ao olhar para nós. Que o Senhor possa, Senhor, se alegrar, Pai, com as nossas atitudes, Senhor. Pai, toma a nossa casa, toma a nossa família. Toma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso coração, os nossos sonhos e projetos. Senhor, que o Senhor esteja no controle, Pai, de cada detalhe. Pai, toma, Senhor, tudo, Deus, conforme a Tua vontade. Toma, Senhor, o primeiro lugar, Pai, do nosso coração. Toma o primeiro lugar, Pai, da nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a distração. Vai jogando por terra, Pai. Abafa, Senhor, todas as outras vozes, meu Pai, para que nós venhamos ouvir somente a Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós não venhamos tropeçar, Senhor. Para que nós não venhamos sair, Pai, dos Teus caminhos, Senhor. Nos guia, Pai, conforme a Tua vontade. Nos fortalece no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Beijo.